Fala galera, voltei, hora de finalmente terminarmos nosso resumo do arco do Havaí e darmos logo início ao próximo arco. Mas não para menos, não fiquem surpresos porque eu posso falar e garantir, esse resumo vai ser cheio de surpresas. Por isso preste bastante atenção e vamos lá com o vídeo. Um certo tempo havia se passado desde a última vez e agora vimos naquele hovercraft roubado a própria Lavinia, Accelerator, Toma e Mikoto, além do presidente, todos indo em direção ao mesmo lugar. Eles já estavam na ilha de Kaleya, se dirigindo à possível localização da filha de Olei. Já todos ficam quietos porque escutaram um certo barulho. Ramazura para em um certo lugar. Quando eles olharam, eles perceberam que vários caças começaram a se aproximar daquela ilha. O presidente logo entendeu o que estava acontecendo. Aquilo devia ser um ataque da cavalaria enviada para ajudar contra os inimigos que estavam na ilha. Mas antes que os caças conseguissem se aproximar, vários mísseis são atirados de alguns lugares estratégicos na ilha pelo exército mercenário que havia começado o ataque. Aqueles mísseis eram antinavios especializados para fazer derrubagem de coisas extremamente robustas. Então era a arma perfeita para a situação. Os mísseis começaram a ser disparados, mas os caças conseguiram ainda se esquivar. Aquilo já não era mais uma briga simplesmente humana, porque agora mísseis com capacidade destrutiva gigante estavam sendo lançados, tanto dos caças ao solo, quanto do solo até os caças. Era um show de chamas que estava envolvendo toda a ilha. Um dos caças derrubou um tipo de míssil mais diferente dos outros, em uma certa parte da praia da ilha. Aquilo foi apenas um lugarzinho na praia, mas a bomba era tão forte que fez com que o próprio hovercraft de Ramazura, que estava a vários quilômetros de distância, acabasse se movendo. Olhando pela janela do hovercraft, eles conseguiram perceber uma parede branca se erguendo do chão daquela praia até o céu. Aquilo não era uma parede comum, mas sim chamas geradas a partir do míssil lançado do avião. Eles viram que a coisa estava ficando cada vez mais descontrolada e que desse jeito toda a ilha iria ser destruída se não fizessem nada. Lavinia olha para cada um deles nos olhos e fala: pelo jeito, todos estão pensando igual, mas em vez de apenas ficar pensando em fazer alguma coisa, que tal a gente realmente fazer alguma coisa? Ela olha para o presidente e fala para ele dizer a localização que ele conseguiu utilizando o computador dele. Ele fala que ela estava em uma certa parte montanhosa da ilha. Devia ter se escondido lá, junto com a pessoa que deixaram para cuidar dela. Lavinia fala: então não podemos perder mais tempo, não é? A visão é trocada e agora vemos Saronia junto com o exército, que já estava na ilha também. Saronia estava conversando com um dos membros do exército mercenário e ele estava falando que a empregadora Orley estava vigiando tudo para saber se eles não estavam fazendo nada de estranho. Ele perguntou também se não era mais recomendável que eles, o exército mercenário, fosse atrás daquelas pessoas inimigas que estavam dentro da ilha também, já que eles identificaram o hovercraft roubado. Saronia olha para ele e fala: você parece prestar muita atenção no jeito que fala com ela. Por acaso isso daí é tudo admiração pela empregadora? E o mercenário fala: você fala isso, mas você também está obedecendo a ela, não é? Saronia responde: obedecendo a ela? Não seja idiota, eu não me importo nem um pouco com nada disso que está acontecendo. Eu não me importo com essa bobagem de revolução. Então, o que aí não é óbvio? Assim como vocês, eu também tenho meus motivos pessoais para estar participando disso tudo. Se quer saber meu verdadeiro motivo para estar aqui, pode ser resumido simplesmente como vingança. Afinal, muitas pessoas apenas acham que agora que a guerra acabou, a Rússia está bem e esqueceu de prestar atenção, mas não é exatamente assim. Os perdedores nunca poderão ter uma vida normal de novo, não acha? Mesmo que não tenhamos verdadeiro envolvimento com aquilo tudo que aconteceu. Mas quem disse que os Estados Unidos ou a Cidade Academia liga para isso? Eles começaram a reformar tudo por lá, dizendo que iria ajudar as pessoas que acabaram perdendo suas casas durante a guerra. Mas é apenas pretexto para eles fazerem as construções que eles queriam. Várias florestas da Rússia acabaram sendo pavimentadas desnecessariamente. Muitas construções importantes para abrigar as pessoas durante o inverno que deveriam ser construídas foram adiadas para construções que traria aproveitamento para os Estados Unidos ou a Cidade Academia. Mas foram eles que venceram a guerra, então é eles que têm que decidir. É assim que a visão dos mais fortes é sobre os mais fracos. E ainda agem como se a paz tivesse voltado. É por isso que eu não posso perdoar nenhum dos dois. E por isso que eu comecei a participar dessa briga também. Por mim, eu não dou a mínima para tal da Orley e a sua revolução idiota. O soldado fala: ei, mas você
você tem certeza que quer dizer isso? Ela pode estar observando tudo. E quem disse que eu dou a mínima para isso? Em uma certa cidade da ilha, um professor instrutor de surf local estava levando as crianças que ele havia ficado sob cuidado durante aquela guerra toda para algum lugar protegido. Mas enquanto ele tentava se esconder no meio da cidade para levar elas, ele percebeu que vários soldados mercenários estavam em volta da cidade. Por sorte, em seu punho direito estava uma arma, mas aquela arma era ridícula naquele momento, porque ele estava se escondendo atualmente em um posto de gasolina, e com aquela confusão toda não dava para saber se a gasolina já não havia se espalhado pelo ar, e se ele atirasse isso aí iria gerar uma explosão. Além do mais, era um exército inteiro espalhado por toda a cidade. Atirar em um deles não faria nem um pouco bem, mas ele gostava de ter aquilo por perto, porque servia como um amuleto para ele. Percebeu que uma criança havia se separado e estava um pouco mais ao longe. Ele pensou em chamar a atenção dela para que eles pudessem se esconder no prédio, mas quando ele se distraiu por um único minuto para olhar para a criança, um dos soldados mercenários que havia chegado por trás colocou a arma sobre sua cabeça. O soldado viu a arma na mão do instrutor e, logicamente, ele não iria parar para perguntar por que ele estava com aquela arma ou o que ele estava fazendo ali. O soldado se preparou para atirar na cabeça do instrutor. O instrutor já estava suando frio, sabendo que ele iria morrer ali. Mas antes que alguma coisa acontecesse, um barulho estrondoso. Escutando o barulho e depois vendo que aquele soldado que estava com a arma apontada para sua cabeça voou longe, a única coisa que veio em sua mente é que ele havia sido atropelado por algum motivo. Mas olhando para o lado, ele percebe que não era isso. Não era um caminhão que havia atropelado aquele homem, mas sim um garoto que havia o chutado para longe. Mas ele não estava sozinho. Aquele garoto estava acompanhado de mais duas pessoas. Duas garotas com rostos extremamente iguais, mas ao mesmo tempo diferente. Uma delas parecia mais jovem e tinha um rosto mais puro e inocente, enquanto a outra parecia ter o olhar de uma criminosa procurada pelo mundo inteiro. Aqueles três estavam reunidos por um único motivo. Eles estavam ali para conseguir encontrar e destruir o quartel dos mercenários, para impedir que mais mísseis fossem lançados aos céus e permitir que os aviões com o reforço conseguissem chegar na ilha. Aquele podia ser dito como objetivo principal, mas além disso eles tinham outro objetivo bem claro: vamos acabar com todos os membros do exército que estão nessa ilha. Ouvindo aquelas palavras, o instrutor no chão não conseguiu acreditar nem entender o que estava acontecendo, mas a garota com um olhar maligno piscou para ele e falou para ele bem de perto: não precisa se preocupar mais com nada. Esses dois monstros aqui, bom, podemos dizer que eles vieram para acabar com tudo isso. Os soldados perceberam eles e começaram a atacar. Mesmo aqueles monte de soldados, mesmo aquela situação onde obviamente era uma guerra rolando, aqueles dois simplesmente, sem nem se preocupar, começaram a derrotar aqueles soldados um por um facilmente. Não era à toa que a garota com olhar estranho chamou eles de monstros. Aqueles dois não eram pessoas qualquer, era o primeiro e a terceira. Os Espers Level 5 vindo diretamente da cidade academia. Para eles, uma situação como aquela não passava de uma briga de rua qualquer. Exércitos? Guerra? Claramente, isso não passava de brincadeira para aqueles dois monstros. Enquanto eles continuavam a derrubar cada um dos membros daquele exército que estava na cidade, a visão é trocada. Agora vemos o homem que ficou responsável por cuidar da filha de Orley. Seu nome era Hawk. Ele estava olhando para a porta de entrada da casa. Ele abriu e, logicamente, foi até a garota. Ele entregou para ela uns livros que haviam sido deixados na caixa de correio. A garota se animou e pegou os livros, mas apenas ficou segurando aqueles que se interessavam e deixou os livros educacionais de lado. O homem falou: é importante que você leia esses livros também. Aí eu não gosto desses livros didáticos, apenas tem histórias chatas e coisas assim. Se for para escutar uma história, eu prefiro muito mais as que você me conta, Hawk. Aquele homem olha para a garota e fala: Lindy, não é assim que tem que se fazer as coisas. Mas tudo bem. Vai lendo aí que depois eu conto uma história. Primeiro eu tenho que fazer algo na cozinha. Lindy era a filha de Orley, a principal responsável por toda aquela revolução que estava acontecendo na Havaí. Após chegar na cozinha, ele percebe algo estranho na janela. Ele olha de perto e vê um animal que parecia uma libélula. Só que ele começa a se concentrar mais e percebe que aquilo não era uma libélula, pois era uma máquina e tinha uma função de câmera nos olhos. Ele logo entende o que estava vendo. Era simples demais acreditar que aquela confusão não chegaria até eles.
o descuido dele talvez tivesse causado isso. Ele corre até a direção de Lindy, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, a parede é estourada. Um membro do exército revolucionário aparece e coloca a arma sobre a cabeça de Hawk. Hawk não queria aceitar isso, ele não ia deixar que a vida daquela garota fosse destruída por causa de egoísmo da mãe dela. Mas para ele parecia ser tarde, não tinha nada que ele pudesse fazer. Enquanto fechava os olhos esperando que alguma coisa acontecesse, de repente uma garota e um garoto com aspectos asiáticos apareceram. O garoto tinha cabelos espetados, enquanto a garota de cabelos lisos e pretos estava segurando uma arma parecida com uma lança na direção do soldado mercenário. O garoto de cabelos espetados fala para o mercenário: então, o que você vai fazer? Prefere abaixar a arma ou ser fatiado por uma lança? Ou ainda tem a opção de ser socado? Vou deixar a sua imaginação decidir. O soldado, percebendo a situação em que estava, tenta virar a arma na direção dos dois adolescentes o mais rápido possível, para pegá-los de surpresa com aquela decisão rápida. Mas ainda não foi rápido o suficiente. Facilmente, Kuroro Midori usa sua lança para cortar a arma. Parece que você já fez a sua decisão. Kamijou Toba diz isso enquanto dá um soco na cara daquele membro do exército mercenário e o joga contra a parede. Depois ele ajuda aquele homem que estava responsável por cuidar de Lindy a se levantar e fala: agora, você tem que levar a garota até uma certa parte de trás do morro. Se você conseguir levar, você vai encontrar com o meu pessoal. Ele está em um hovercraft roubado desses membros desse exército. É só confiar neles. Aquele homem não entendia japonês, mas graças ao Midori que estava traduzindo tudo para ele, ficou bem clara a situação atual. Ele não pensa em duas vezes e vai na direção de Lindy e tenta pegá-la para levá-la pelos fundos. Mas quando chega lá, um exército inteiro de mercenários liderados por uma garota de cabelos amarelos estava na porta. Toma e o Midori percebem isso e ajudam ele a abaixar com a garota, já que eles começam a disparar por todo lado. Ele fala para eles se arrastarem e tentarem ir por alguma outra passagem que eles conheçam. E assim o homem levando Lindy o faz. O Midori olha para Toma e fala: a situação está cada vez mais complicada, não acha? Aí Kamijou estava vendo sorrindo calmamente e ela pergunta: por que está tão calmo? Bom, a primeira parte já se foi, não é? Conseguimos salvar a garota. Aí, acha que isso é bom o suficiente? Eu não sei se você percebeu, mas tem um exército com armas de assalto bem na sua frente. Mas vendo que mesmo após dizer isso, ele continuava calmo, ela fala: bom, senhor confiante, vamos ver qual é o seu plano agora então. O homem acaba atravessando uma janela e continua a descer aquele morro até o lugar onde Kamijou havia indicado para ele ir. A garota parecia estar preocupada com aquilo tudo que estava acontecendo, mas não tinha tempo nem de perguntar, porque ela percebeu que aquele homem estava extremamente abalado. Tiag, Livinha e Robert, que estavam no hovercraft, começam a se aproximar do local também. Ele fala: o que você acha que aconteceu? Será que vai ficar tudo bem com eles? Tivemos que deixar eles lá para cumprir essa outra parte do plano, e o próprio Toma foi sozinho a pé até a localização. Espero que ele tenha chegado com sucesso e tenha resgatado todo mundo lá. Livinha fala: pare de tanta preocupação, não adianta nada ficar colocando tanta pilha na cabeça. Robert, ainda olhando para o celular, escuta um barulho vindo pela direita e começa a perceber que eram mercenários. Ele olha para eles e fala: vocês dois, se abaixem! Os mercenários começam a atirar e uma granada de luz é jogada na frente do hovercraft. Tiag sabe que tentar dirigir nesse estado não ia adiantar de nada, então ele aproveita para pelo menos sair do hovercraft pela porta da esquerda, e o Robert faz a mesma coisa, saindo do hovercraft também. Enquanto tentavam ver quantos inimigos tinham do outro lado, eles percebem que descendo ao morro já estava aquele homem junto com a garota. A Ramazura fala: aquela garota é aquela que a gente veio resgatar, não é? Parece com a da foto que você havia mostrado. Robert fala: exatamente. Ele aponta para o homem e o homem percebe que aquele era o presidente dos Estados Unidos. E até fica mais calmo em confiar a garota até ele, levando ele na direção. Hawk, para proteger a garota dos tiros, cobre a garota e começa a carregá-la. Depois de chegar perto o suficiente do hovercraft, ele coloca ela para dentro e depois fecha a porta. No entanto, aquele homem decide fazer uma distração e fazer com que eles parem de atirar por um momento no hovercraft para que eles possam se mover do lugar. Robert, vendo a determinação de Hawk, aceita e sobe de novo no hovercraft junto a Ramazura. No momento em que ele começa a fazer a distração e os disparos param, Ramazura acelera o hovercraft e corre para a frente, indo para longe daqueles disparos. Olhando para trás, o presidente olha para Lindy e vê que a garota estava um pouco assustada. A garota estava assustada, mas diferente do que ele imaginou,
Não foi porque ela estava pensando no que ia acontecer com Hawk, mas sim porque a garota ao lado, uma garota pequena, loira, estava segurando uma adaga e simplesmente com os braços cruzados, como se nada estivesse acontecendo. Ramazura, perceber aquilo, fala: "Pera aí, você não saiu mesmo com aquele monte de disparo?" Livinha, escutando aquilo, apenas responde: "Não havia necessidade de tanto pânico, eram apenas disparos de armas." Ramazura até olha para aquela adaga, mas conhecendo Livinha, ele nem pensa em perguntar, porque já sabia que a resposta seria algo que ele não ia entender. O presidente dos Estados Unidos pergunta para a garota: "Então, Lindy, você está bem? Aquele homem, ele te contou o que está acontecendo atualmente?" A garota olha para o presidente e fala: Não aconteceu, ele não me contou, e eu estou bem sim." "E quando ele vai vir? Por que ele não entrou para dentro do carro também?" O presidente fala: "Atualmente, para resumir a história, digamos que você e eu somos alvos do inimigo que está atirando. Então, tecnicamente, é mais seguro para ele ficar longe de nós também. Mas não se preocupe, depois disso tudo, eu prometo que vou fazer com que você possa voltar ao lado dele e voltar a ter uma vida pacífica." Mas falar sobre vida pacífica em meio àquela guerra e caos que estava rolando no Havaí parecia loucura ou brincadeira de mau gosto. Enquanto isso, a cena é trocada e voltamos para Tomy e o Midori, que estavam ainda na casa em que Lindy havia se refugiado. Olhando para fora da janela, eles percebem que o inimigo estava preparado para uma nova ordem de disparos, mas parecia que eles estavam se contendo, talvez porque ainda não soubessem que Lindy havia escapado. Toma fala: "Essa é a oportunidade perfeita, vamos ir por trás e cercar o inimigo." E o Midori, olhando para ele, fica sem reação. "Pera aí, você está falando pra gente desarmada atacar um inimigo completamente armado?" A sua confiança até me assusta um pouco. Toma fala: "Para alguém que tem uma habilidade como essa de lanças, você parece estar preocupada demais. Você não pode cuidar de simples pessoas armadas como eles. Aí não confunda as pessoas com o espers comum como aqueles dois monstros com que você anda de vez em quando. Eu posso realmente criar lanças de hidrogênio e elas são eficazes, mas com o número atual que eu posso invocar, já que só tenho meus 2 braços atualmente, não vai ser o suficiente para conseguirmos cuidar de um exército tão grande que está aí fora." Toma fala: "Então só temos que criar um braço novo, não acha? Olha só aqui, temos algumas peças o suficiente para fazer pelo menos um esboço, não acha?" O Midori percebe que aquele garoto havia calculado essa trajetória desde o momento em que eles começaram a se abaixar ali para fazer o próximo ataque. Olha para ele com uma cara de sorriso e fala: "Nada mal, parece que acho que é uma boa tentativa, afinal não temos muito o que fazer nesse tipo de situação louca." Enquanto isso, Toma liga para Livinha: "Então, você conseguiu ter mais sorte em identificar a habilidade do oponente?" Livinha fala: "Mais ou menos, parece que eu consegui identificar algumas coisas. De acordo com o que a gente analisou, existe uma limitação no alcance em que as habilidades de manipulação podem chegar. Parece que ela precisa transformar uma certa zona em sua antes de poder controlar as pessoas. Então eu acho que eu tenho uma teoria sobre como ela faz isso." "Bom, mas já era hora de começarmos o combate contra o boss final em algum momento, não é?" Livinha escuta Tom e fala: "Bom, boa sorte aí. Vou ver se aqueles outros 3 também conseguiram alguma sorte em desativar os mísseis anti-navio." Assim, Livinha desliga e Toma começa a conversar com Lessar para ver se ela já tinha conseguido alguma coisa. Lessar até conseguiu criar um braço artificial, mas não parecia nem um pouco confiável de que aquilo serviria para alguma coisa. Estava todo montado com muita fita e muitas peças estranhas, parecidas que foram tiradas de lugares óbvios. Pergunta: "Acha mesmo que isso vai dar-nos alguma vantagem?" E Lessar fala: "Acha mesmo que dá para criar um braço cibernético assim do nada? Isso daqui é apenas para uma conexão." Toma fala: "Do que você tá falando?" Aí: "Eu gostei de sua linha de raciocínio de não querer parar o ataque simplesmente porque estamos cercados pelo oponente. Mas eu não sou idiota de simplesmente fazer bobagem e conseguir usar esse tempo para conseguir pensar em uma nova estratégia para um ataque bem feito." Lessar: "Ainda bem que eu estava ouvindo tudo enquanto vocês e aquela garotinha discutiam sobre a tal magia. Senão, agora a situação ficaria cada vez mais complicada." Toma entende o que Lessar estava planejando e fala: "Não seja idiota. Você estava mesmo me escutando? Você sabe que pessoas como nós, envolvidas com a ciência, não podem utilizar magia. Isso é apenas poder para as pessoas sem talento." Lessar responde: "É claro que sim, e eu não sou idiota o suficiente para querer criar uma magia e do nada vencer essa batalha com ela. Eu escutei uma certa magia, mas ela não é útil para a batalha. O que eu quero com ela não é realmente utilizar a magia, mas sim os efeitos negativos que um esper tentar utilizar magia dão." Lessar começa a encantar uma magia.
De repente, o Toma escuta um barulho de tremor. Ele primeiro acha que estava vindo do braço, como ela havia dito que iria fazer anteriormente. Mas quando ele percebe, o barulho começa a ficar mais alto. E do nada, a montanha toda estava tremendo. Um deslizamento começou a ser gerado. Ele entende. Ela começou a passar os efeitos negativos para o braço a mais que ela havia construído e desse braço a mais espalhar por todo o terreno, fazendo com que esse tremor fosse causado e esse deslizamento enterrasse os membros do exército. O plano funciona e de repente todos eles começam a serem soterrados embaixo da terra, menos Saronia, que havia sentido aquele distúrbio mágico e conseguiu escapar para cima de uma árvore. Star fala: agora aproveite bem a chance que eu te dei e vai lá. Toma percebe que a garota estava muito fraca e estava tremendo. Ele coloca ela em um certo canto e percebe que a situação para a garota não estava nada bem. No entanto, ele não era um médico, nem tinha habilidade para dizer quanto efeito negativo aquilo havia gerado para o corpo dela. Mas Toma não tinha tempo para ficar pensando nisso. Ele vai para fora e começa a se preparar para o confronto com Saronia. Enquanto ele começava a se locomover para perto dela, ele sente um cheiro de flores e de repente todo o lado esquerdo do corpo dele começa a ficar fraco e ele começa a ficar, o corpo começa a ficar dormente. De repente, ele não consegue nem mesmo mover seu braço esquerdo. Ele tenta entender o que aconteceu e percebe que Saronia estava rindo. Ele logo entende que aquilo devia ser magia da Saronia e tenta tocar no seu braço esquerdo com seu braço direito para anular, mas ele percebe que não estava funcionando. Saronia fala: pelo jeito agora, você não passa de um lanchinho. Bom, se você quer fazer eu perder meu tempo, tudo bem. Eu vou me divertir um pouco com você antes de ir atrás da garota. Toma não estava conseguindo mexer o seu lado esquerdo. Estava simplesmente começando a cambalear. Parecia que ele iria cair no chão. Ele olha para Saronia e fala: você acha mesmo que é isso que vai acontecer? Saronia fala: não fique se achando tanto. Você não passa de um aperitivo enquanto eu espero minha pizza chegar. E Toma responde: acho que não. Hoje, a única coisa que você vai provar vai ser a derrota. A visão é trocada novamente. Dessa vez vemos Ramazura e Livinha e o Robert descendo a montanha. Eles já estavam prestes a chegar embaixo, enquanto Robert conversava com Rosaline pelo telefone e tentava negociar com ela, falando que a situação que ela estava tentando causar era loucura, que eles não deveriam fazer isso com uma criança apenas para impedir o... Mas antes que eles pudessem terminar de negociar, o exército pessoal da Rosaline aparece e começa a atirar novamente no Hovercraft. Ramazura até tenta desviar e fazer algumas manobras, mas vê que a situação está ficando extremamente confusa desse jeito. Antes que ele pudesse fazer alguma coisa, uma rajada de eletricidade passa e derruba aquele exército. E de repente, uma garota pousa em cima do Hovercraft. Olhando de cima para baixo por uma janela, ela começa a investigar todo mundo que estava lá dentro e fala: aquele idiota não está aqui? Aí ela percebe que aquela garota estava. Pelo menos parece que conseguimos salvar a tal da Lindy Chan, não é? A Amazura fala: você já derrubou eles? Livinha diz: se você está aqui, isso quer dizer que a maior parte do plano já foi feita, não é? Enquanto isso, Robert toma um susto. Mas o quê? Ele percebe que vários membros do exército inimigo começaram a desaparecer do mapa que estava aberto no seu computador. Mikoto fala: bom, a gente derrubou muitas pessoas pelo caminho. Antes que ele pudesse terminar sua frase, um caminhão-tanque aparece e começa a disparar. Rosaline fala: não se distraia na negociação. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar a Lindy de você, depois de te trazer para cá e impedir que você saia fazendo o que quer de novo. Rosaline, a secretária do presidente, ela tinha à disposição um exército pessoal que ela podia gerir. Livinha olha para aquilo e fala: bom, de qualquer jeito, a confusão vai se acalmar quando aquele idiota cuidar da Saronia. Tudo que temos que fazer até lá é assegurar que ninguém põe as mãos na garota. Acho que você entende isso muito bem, não é? Olhando para Mikoto, Livinha termina de falar. E Mikoto fala: então ele está na briga principal agora, é? Aí, que droga, eu ainda não entreguei o anel para ele. Lindy olhando para a garota, para Mikoto, fala: está planejando entregar alguma coisa para a pessoa que você ama? Mikoto olha para a garotinha e fala: o quê? Como você descobriu isso tão rápido? Mas antes que eles pudessem continuar a conversa, Ramazura grita: eu não sei se vocês estão percebendo, mas tem um tanque vindo na nossa direção! O tanque estava em alta velocidade, correndo com tudo. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, a garota em cima do Hovercraft pula
e se joga na frente do tanque. O tanque, que estava vindo em alta velocidade, simplesmente bate contra uma parede eletromagnética gerada por Mikoto, fazendo com que ele nem chegue ao ponto de tocar nela. Ramazura, olhando pelo retrovisor, só consegue ver o tanque batendo em uma parede invisível que estava entre a Mikoto e o tanque. Olhando para aquilo e não entendendo muito, Ramazura fala: ela realmente é um monstro. Robert fica mais confiante depois de ver aquilo e continua a negociar com Rosaline e fala: é só você me colocar em contato com o comandante do exército inimigo. Você consegue fazer isso, não consegue, Rosaline? Rosaline fala: o que você planeja fazer? Planeja fazer alguma coisa, descobrir algum segredo enquanto conversa com ele, ou alguma coisa para derrotar o inimigo? Aí o presidente fala: derrotar? Eu vou fazer eles se renderem. Rosaline fica sem entender um tempo e depois fala: você é idiota? Ou acha que vai conseguir fazer algo assim? O presidente ri e fala: por que não confia um pouco mais em mim? Afinal, as pessoas de todos os Estados Unidos confiaram quando votaram em mim para presidente, não é? A visão é mudada novamente e vemos Toma lutando contra Saronia. Saronia pula da árvore em que estava e começa a se aproximar de Toma. Toma até tenta socar Saronia, mas por algum motivo ele sente como se seu corpo estivesse desbalanceado. Saronia fala: você não deve saber, mas ficar com metade do corpo dormente do jeito que está é o suficiente para fazer com que você não tenha controle do próprio peso. Assim seus movimentos ficam desgovernados. Você, que é especialista em luta de curto alcance como essa, não pode fazer nada se não tiver controle do próprio peso, nem mesmo ficar em pé. Após dizer isso, Saronia chuta Toma e começa uma sequência de chutes no garoto. Como você já deve saber, nós da Gremlins estamos preparados para lutar contra você, garoto do Imagine Breaker. Por isso já temos várias estratégias. Uma delas é fortificar nosso próprio corpo para conseguir acabar com você em lutas assim. Hoje em dia, graças a isso, eu tenho plena confiança em meus chutes. Enquanto dizia isso, ela voltava a chutar Toma. Enquanto isso, Toma tentava analisar tudo que ele havia aprendido sobre Saronia até aqui e tentar entender como a magia dela funcionava de uma vez por todas para acabar com isso. Enquanto ele fazia isso, ele tentava ocupar Saronia para fazer ela falar e não atacar um golpe definitivo nele. Primeiro ele fala: se você é realmente uma russa, devia saber o terror que uma guerra é e não deveria estar tentando fazer um aqui nos Estados Unidos. Saronia simplesmente responde com: não devia estar tentando causar um terror nos Estados Unidos? Você por acaso sabe o que os Estados Unidos fez com a Rússia após a derrota? Saronia começa a explicar suas motivações para participar disso para Toma, e Toma percebe que de um certo lado ela realmente estava fazendo algo que acreditava ser o certo, mas isso não era questão de ser certo ou não. Toma queria proteger as pessoas que estavam do lado dele, mas aquela conversa que Toma teve com a Saronia foi o tempo suficiente que ele precisava para analisar a magia dela, e finalmente ele entende aquilo tudo. Toma vai na direção dela, parecendo que iria dar um novo soco. No entanto, Saronia responde aquilo com um chute. Toma vê aquilo e usa o braço direito para defender, mas não parecia que ele queria impedir o ataque dela, e sim que apenas amortecer. Ele deixou o chute dela jogá-lo na direção perto da casa. Toma enfia a mão em uma certa parte do jardim perto da casa e revela uma certa muda. Aquela muda era da mesma árvore que veio no relatório sobre a habilidade de Saronia da primeira vez. Toma fala: agora faz sentido a sua habilidade. Você cria zonas onde você pode controlar as pessoas e fazer com que elas fiquem sob seu controle, mas não totalmente, e sim por algumas certas circunstâncias, mudando sua visão. Você não fez com que o meu corpo ficasse diferente, apenas fez com que a minha mente visse o meu corpo de forma diferente, controlando uma certa parte dele, não é? Após Toma falar aquilo, Saronia fica claramente com medo visível em seu rosto. Toma tira aquela muda do chão com seu braço direito, desfazendo o campo de magia de Saronia, que estava envolto no lugar e tendo controle sobre seu corpo novamente. Uma fala: não vou negar que seus motivos de um certo ângulo podem ser certos, mas olha o tanto de mortes que você teve que causar para chegar no seu resultado. Se você vê que seu plano, o único jeito de alcançá-lo é através de morte de outras pessoas, é porque você está escolhendo o caminho mais fácil. Se acha que ajudar a Rússia é difícil demais e por isso estava desesperada por outro caminho, tente me pedir ajuda, que eu irei ajudar você a restaurar a Rússia como você queria. Mas no momento em que você desiste de tentar fazer isso de um jeito melhor e cai tendo que sacrificar pessoas para conseguir isso, você se torna minha inimiga. Por isso, eu não posso deixar as coisas assim.
Sarônia! Ele dá um grito do nome dela e vai correndo na direção dela. Sarônia até pensa em defender, mas ela sabia que não dava para fazer nada. Antes de fazer alguma coisa, o punho de Toma já estava no meio da cara de Sarônia, a jogando para trás, fazendo com que ela cuspisse muito sangue, enquanto sua cara era jogada para longe. Sarônia cai no chão, inconsciente após aquele soco. Toma liga para Livínia e fala que estava tudo acabado. No mesmo momento, o presidente já estava falando com o líder do exército mercenário que havia sido contratado. Ele fala para eles que agora era tarde. A Sarônia, uma das líderes da revolução, já havia sido derrotada, e com a ajuda da filha de Orley, eles poderiam passar todo o império e influência dela para sua filha. Assim ela também não poderia fazer mais nada. Ele fala que se eles se entregarem agora, vão conseguir reduzir a pena. Mesmo assim, ainda não vai conseguir evitar de mandar a maior parte deles para uma prisão no Alasca. O líder do exército revolucionário, vendo sua situação, apenas aceita. E assim, a bagunça acaba. Não tinha como impedir as mortes que já foram perdidas durante esse combate, nem a destruição que já havia sido feita. Mas pelo menos ali, a revolução causada por Orley e Sarônia haviam terminado. Um certo tempo se passa e agora vemos Mikoto, Accelerator, Toma e os outros em um certo quarto de hotel onde o presidente dos Estados Unidos costumava ficar. Todos eles estavam assistindo uma certa reportagem que estava passando na TV sobre duas grandes notícias que afetariam o mundo todo. A maior parte da notícia era para falar sobre toda essa catástrofe que tinha rolado no Havaí. Todos já estavam felizes porque depois disso tudo, pelo menos eles começaram a conseguir ter uma sensação de paz e tranquilidade agora que salvaram tudo aquilo que havia acontecido. O presidente dos Estados Unidos aproveita e agradece também, falando que agora eles conseguiram salvar os Estados Unidos de verdade, e fala que eles conseguiram prender todos os membros do exército mercenário, mas ele acaba falando que não conseguiram capturar nenhum membro da Gremlin nem mago que estivesse envolvido naquilo tudo. Apenas Sarônia, que havia sido derrotado por Toma. Toma acaba dizendo, bom, pelo menos conseguimos salvar todo mundo, não é? E impedir os planos dela. Agora ainda não vai ter grande impacto na Cidade Academia, mas no momento em que ele fala Cidade Academia, a segunda notícia da reportagem começa a falar. A cara de Toma, Mikoto e Accelerator ficam totalmente em branco, eles não acreditam no que estavam ouvindo. A reportagem era sobre os 7 colaboradores importantes de tecnologia com a Cidade Academia, basicamente uma parte fundamental na cidade. Eles não acreditavam no que estavam ouvindo. Os colaboradores estavam falando. Não podemos evitar de acreditar que as informações que recebemos é verdadeira. Houve algum envolvimento da Cidade Academia ou de seus moradores nos eventos relacionados com o Havaí. Seja para o bem ou seja para o mal, não podemos permitir que as pessoas da Cidade Academia saiam se envolvendo e mudando a história do mundo, nem dos outros países sem permissão. Graças a isso, decidimos cortar nossa conexão de colaboradores com a Cidade Academia. Aquela simples notícia abalou muito aqueles garotos que estavam assistindo, pois eles perceberam que a influência deles no Havaí acabou gerando uma guerra civil dentro da Cidade Academia, dentro do lado científico. Depois de Toma ver aquilo, ele é o primeiro que começa a tentar raciocinar tudo o que aconteceu. Ele pensa que talvez tudo tenha sido o plano da Gremlin. O plano da Gremlin era realmente afetar o lado científico. Isso eles sabiam desde o começo. E realmente eles conseguiram. Mas Toma fica sem entender. Se isso era tudo o plano deles, como eles sabiam que a gente ia vir pra cá? Aí Toma começa a pensar, espera, como a gente sabia que eles vinham pra cá? Toma começa a juntar as peças do motivo para eles, moradores da Cidade Academia, terem conseguido sair da Cidade Academia, coisa que era para ser quase impossível. Como eles conseguiram saber sobre a Gremlin estar aqui? Como eles sabiam o objetivo da Gremlin? Como eles sabiam as habilidades dos membros da Gremlin? Toma começa a olhar para os lados e procurar por uma pessoa que ele percebe que não estava mais lá. Ele sai daquele quarto de hotel e começa a caminhar e liga pelo telefone. Ele não tinha esperanças que aquela pessoa fosse atender, mas estranhamente ela atendeu. Toma fala, me diga que isso não é o que eu acho que é. E a pessoa no telefone fala, precisa que eu dê explicações até agora? Como você sabe, por ter se envolvido com um acontecimento que estava fora da jurisdição da Cidade Academia, os colaboradores acabaram vendo isso e não é isso que eu estou perguntando. Por acaso você faz parte da Gremlin? Me responda, Livínia. E Livínia simplesmente responde como,
Eu vou deixar só minha imaginação decidir isso. E desliga o telefone. Não só isso, como em um lugar ao longe, dava para se ver uma maga morena com Maria Chiquinhas em uma loja de telefone. Ela estava comprando um certo telefone enquanto falava como era incrível a tecnologia ter conseguido criar um dispositivo tão pequeno capaz de se conectar com um satélite no espaço. E quando ela sai, ela percebe um estrondo. Algo caiu do céu, fazendo uma enorme cratera no chão. Um objeto cilíndrico começa a rodar. A maga se aproxima e se senta em cima dele, falando: "Você estava me seguindo até aqui?" Com um som de quem está falando com uma velha amiga. Ela fala: "Bom, pelo menos vai me ajudar. Eu estava mesmo ficando cansada de ficar em pé." E liga pelo telefone. Pelo jeito, aquela bobagem toda de revolução realmente falhou. Bom, não que a gente estivesse muito interessado nisso, não é? Por que será que todos eles não perceberam algo de estranho no vulcão? Eles não acharam estranho ter tanta cinza saindo de um vulcão e eles mal terem visto a lava? Eles deveriam ter imaginado que algo estava acontecendo dentro do vulcão, mas nem pararam para pensar. No momento em que o gatilho foi ativado e o vulcão entrou em erupção, nós já tínhamos vencido. A voz no telefone falou: "Isso é o de menos. Agora vamos nos concentrar no importante." Pelo jeito, as últimas informações eram verdadeiras. A Valkyria natural Brunhilde Ectobel conseguiu o fragmento da Gungnir. Bom, então pelo menos agora sabemos que não está tão longe o resultado final que queremos. Parece que agora a alcançar a Gungnir é apenas um caminho constante que logo se aproxima. Não precisa ficar tão ansiosa, Odin. E a voz no telefone responde: "Não precisa me dizer o óbvio." Alguém mais ficou de surpresa com esses acontecimentos finais? Você achava mesmo que já tinha entendido tudo? Mas o vídeo já tá gigante, por isso eu peço para que deixem um like, se inscrevam, virem membro e compartilhem se puder. Deixe sua opinião nos comentários. Valeu, falou, a gente se vê no próximo resumo. Fui!